Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar. E pro episódio dessa semana a gente vai voltar a falar de temas do espaço, ufologia, que a gente sabe que vocês gostam. E para hoje a gente vai comentar um pouco sobre a teoria da conspiração do satélite Cavaleiro Negro. Acho que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, sobre, então vai ser bem interessante essa discussão aqui hoje. Sim. E antes de começar o nosso tema, como sempre, vamos lá pro Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Bom, temos aí o Flávio Sansivero. E ele comentou. Foi no Spotify? Não, foi aqui no YouTube. Foi no Instagram. No Instagram, nada a ver, olha só, chutei todos, menos no Instagram. Essa história me lembrou o filme Os 12 Macacos, que o Bruce Willis viaja para o passado para descobrir sobre um vírus que dizimou a humanidade e vai direto pro manicômio. Esse episódio foi qual? Foi o episódio passado que a gente falou do Sergei Ponomarenko. Ah, sim, não, realmente. Na verdade, esse filme tá na lista de eu assistir ainda, não assisti, eu preciso assistir. É legal esse filme. Dava pra ter indicado no episódio passado que tinha a ver mesmo. Obrigada, Flávio, pelo comentário. Eu acho que eu assisti esse filme, Os 12 Macacos. Não, eu lembro que eu assisti um filme de macaco uma vez. Eu não sei se... É que tem tantos filmes de macaco, né? Eu às vezes posso estar confundindo. Bem, passando. Bem, vamos lá. Bem, a Kaline, né, como sempre, né, nossa seguidora fiel, comentou lá no Instagram, né? Estou muito feliz que voltaram suas lindas. Nesse episódio, quando a Beta estava falando das câmeras coincidentemente postadas, só faltava ser igual àqueles programas que o apresentador vai na casa de alguém e mostra a pessoa que supostamente não sabe de nada, porém o câmera tá lá dentro da casa mostrando a pessoa abrindo pelo lado de dentro. Tão natural quanto a luz do dia. Exatamente. É igualzinho, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, exatamente. Hoje a gente até postou no Instagram o trecho, né, do vídeo lá da consulta. Você vê a câmera assim estrategicamente posicionada, boa iluminação. Enquadramento perfeito, né? Enquadramento que pega tudo o que precisa ser pego, assim, na imagem. Mas eu vou falar pra vocês, eu gostava desse quadro, sabe, de visitar as casas, tipo, Gugu visita a minha casa, eu que veio na minha cabeça. Mano, e eu ficava torcendo pro dia o Gugu vir na minha casa, não sei, isso é quando eu era criança, né, sabe, via o quadro lá, tipo, assim, pô, mano, aí o Gugu vinha com aquele monte de brinquedo, tudo dele também, né? Aí eu falo assim, quando que o Gugu vai vir na minha casa? Mas nunca veio. Enfim. É isso aí. Se vocês que escutam Pode Conspirar já tiveram a visita do Gugu, vai saber, né? Porque ele visitava a casa de pessoas comuns. Digam pra gente, por favor. Não, um dia nós teremos nosso programa de televisão, entendeu? Ou de streaming, e a gente vai na casa das pessoas. Esse é o nível do sonho, Tassiane. Esse é o nível do sonho aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Até hoje eu não. Cadê o Celso Portiolli? Gente, nós estamos aqui há 3 anos falando e o Celso Portiolli ainda não apareceu. Já dizia a música, quem acredita sempre alcança, então continua aí. Continua acreditando. Eu acredito que um dia conhecerei o Celso Portiolli. É o meu sonho.
Duas frustrações, né, das crianças dos anos 90. O Gugu nunca ter vindo na sua casa e nunca ganhado um PlayStation no Bom Dia e Companhia lá na Romênia. Nossa, sim. Ai, não. Sim! Aí vocês ganhavam o quê? Sempre jogo da vida. Jogo Porque sempre caía no jogo da vida, né? Tipo, a criança queria o PlayStation, mas caía sempre no jogo da vida. O último Enfim. comentário aqui é da Juliana, que ela também comentou aqui no nosso último episódio. Eu exijo poder estacionar o meu carro nas vagas reservadas aos idosos, porque eu tenho quase 34 anos de idade. Não, perfeito, é exatamente isso. Entendeu? Se com 30 anos a gente já vai ter que ir pro geriatra, então eu também quero eu quero me aposentar, entendeu? Coisa simples da vida, eu já quero me aposentar. Então façam esse podcast crescer pra gente se aposentar mais cedo. Porque a gente vai ter mais tempo no podcast. Olha que ciclo incrível. Olha só. Então, eu quero me aposentar mais cedo, entendeu? Eu quero ter minha vaga lá, eu quero ter minha fila preferencial. É isso, é sobre isso. É nesse nível que eu já tô também. Ai, pior que é mesmo. Eu tava conversando com meus pais sobre isso, sobre essa questão de preferencial, porque, enfim, aí até minha mãe falou assim, que o pessoal da idade da Tassiane que vai ter que daqui a pouco pegar o preferencial, porque eles já estão com 30 anos, sente um monte de dor no corpo. Mas é uma coisa, eu acho que geracional mesmo. A nossa geração é a primeira geração, eu acho. Posso estar falando uma coisa muito errada, tá, galera? Mas eu acho que é a primeira geração que tá aí desde sempre trabalhando na frente do computador. Eu acredito Sabe? que sim. Então, muitos problemas é por conta disso, assim, até desenvolver uma ergonomia que realmente funcione, e a gente mesmo não respeita a ergonomia, vamos ser sinceros, porque ninguém aqui tá com posturinha pra gravar. Não, ó, eu tô na cadeira. Eu tô na cama, computador em cima do meu colo pra gravar. Eu não queria estar na janela, porque na janela tá frio. Então eu tô aqui na cama. E então, a nossa geração, realmente, ela é muito quebrada. Ao ponto de que, assim, a gente é muito bivalente. Nossa geração, ela se preocupa muito com saúde, né, na questão de alimentar melhor, a pessoa atenção no que come e tudo mais, a origem dos alimentos, que antes não se tinha essa visão. E ao contrário de que, não, a gente realmente trabalha muito, muito mais do que os nossos pais. Pra você pergunta pra eles como funcionava o trabalho deles. Eles vão falar assim, não, a gente trabalhava 12 horas. Tá, mas era 12 horas, acabava as 12 horas, você já esquecia que você não tinha mais trabalho. Hoje, e eu tô falando aqui, confirme pra mim nos comentários, você termina de trabalhar, mas você já sai no trabalho pensando nas coisas que você já tem que fazer amanhã, entendeu? E às vezes, quando você faz home office, a pessoa acha que você trabalha 24 horas. É isso aí. Então, a gente trabalha muito mais. Pô, é igual rede social também, né? A gente não tinha muito essa coisa de ficar se comparando com os outros, nem nada. Bullying. Né? Sei lá, você sofria bullying na escola, ele ficava na escola. Né? É horrível, da mesma forma, mas ele ficava lá. Agora não, ele te segue, né? Se você é uma pessoa que sofre bullying na escola, vem por rede social e tal. É muito complicado. Agora vocês me fizeram lembrar de um vídeo que eu assisti esses dias de um menino no YouTube. O nome dele é Gabriel Madureira, ele tem um canal lá, e ele fala muito sobre essa questão de rede social, lá. E aí ele estava falando, né, da tendência para 2024, que é das pessoas estarem mais desconectadas de rede social, e ele até estava explicando quais eram os motivos, não aqueles motivos óbvios, né, que, tipo, todo mundo fala, que é porque, enfim, eu fico mais calmo, não sei o quê, nananana. Mas falando até dessa questão da exposição mesmo, né, nesse sentido, assim, e outros temas. Aí, então, uma coisa que ele abordou que é assim, a nossa geração, né, que é a millennial, né, tal, que seria ali da faixa dos 25, talvez, até uns 42 anos, por aí, né? Mais ou menos. A nossa geração foi aquela geração que teve contato, né, com a vida antes e pós o avanço da tecnologia. Então, por exemplo, a gente
comparado com a geração mais novinha aí, pessoal de 15 anos, 20 anos, né? A gente sabe qual é a diferença de viver conectado e desconectado, né? Vamos dizer assim. E aí você começa a perceber como que são as relações, né? A gente não pode descartar que a tecnologia veio para nos ajudar. Veio e muito, ajuda em muita coisa. Por exemplo, hoje você evita, por exemplo, pegar uma fila no banco, já pagando sua conta aqui no celular, né? Um exemplo assim bem simples. Mas, em compensação, aquele contato que você teria com as pessoas, de sair para conversar, de olhar olho no olho, sabe? Essas coisas assim. Ou até mesmo, por exemplo, a gente teve uma infância no qual a gente brincava com os nossos vizinhos, jogando bola, pulando corda, sei lá, aquelas atividades assim que hoje a gente vê que as crianças já não têm mais tanto isso. Lá no celular, ou, enfim, ficam muito reclusas, né? Então, tipo assim, a gente viu a gente vê, né, passou por essas transformações, viu a diferença. E aí, o que acontece? A nossa geração tem muito desses problemas, né? Tipo assim, uma hora quer ficar desconectado, entendeu? Porque é muita informação, muita coisa na cabeça, tananã, entendeu? Aí a gente desconecta depois, sabe? Fica naquela, né, transição, mas acontece que muitos também da nossa geração já estão começando a deixar mais essa questão das redes, vou falar das redes sociais porque é o mais, né, forte, justamente para ter uma conexão maior com as pessoas, porque aquilo que a gente vivia antes era muito mais saudável em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Então, nossa, todos. Tem um livro muito legal sobre isso, que chama Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Ele é sobre os millennials. Ele descreve, tipo, toda essa parte da transição dos millennials. Aí fala dessa parte do trabalho, né? Que é uma geração muito frustrada com diversas coisas. Ela fala que da promessa de que se você seguir aquela cartilha bonitinha, de você estudar mais, não sei o que, sua vida vai ser mais fácil no futuro. E aí o que aconteceu foi o inverso, né? Foi o inverso. Fala dessa questão da tecnologia, então é bem legal, assim, se você tá nessa mesma faixa que a gente, eu acho que você vai se identificar com muita coisa e vai entender muita coisa do que você sente, do que você pensa da vida, das relações. É bem legal, é um livro bacana. Hoje mesmo, tipo, eu penso assim, por exemplo, não que eu não me arrependi de ter estudado de jeito nenhum, e eu até aconselho as pessoas que vocês têm que estudar, gente, tem que estudar, tem que procurar ter conhecimento, porque o conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você. Mas, às vezes, assim, por exemplo, a gente vê que você se forma numa coisa e você acha que você ia atuar com aquilo, e aí muda tudo, entendeu? E vamos supor, se você não tiver uma cabeça muito boa, você vai ficar frustrado. Você vai falar assim, poxa, mas eu gastei tantos anos da minha faculdade, né, estudando para tal coisa na faculdade. Eu, sei lá, gastei dinheiro pagando mensalidade super cara, não sei o quê, lá, entendeu? E aí gera aquela frustração. E a nossa geração entende muito disso, entendeu? Porque antes, né, enfim, quando nem todo mundo tinha tanto acesso, assim, à educação como hoje tem, né, de uma certa forma tem. Tanto é que tem tanto curso EAD aí, mas, para falar a verdade, eu não acho os cursos EAD de muita qualidade, particularmente falando. Mas, enfim, isso é outra discussão. Mas, assim, realmente, muita gente se forma, não tem emprego para todo mundo. Às vezes você vai atuar em coisas que não era o que você queria fazer, porque você não estudou para aquilo, entendeu? Aí você tem que criar outras habilidades, porque você tem as suas habilidades, todo mundo tem umas habilidades específicas, né? Mas aí você tem que criar. Enfim, se você não tiver uma boa cabeça, não é de se estranhar que tem tantas pessoas com depressão, com ansiedade e tantos outros transtornos psicológicos hoje. E justamente na nossa geração, que não deveria. Não deveria. Gente, a gente achou que a nossa geração é a geração prometida, né?
A geração que solucionaria os problemas do mundo. Todo mundo aí teve um dia da Terra na escola, você tava lá com a plaquinha, entendeu? Levantando que você ia salvar a Terra, e a Terra tá aí, ó. Você tá morrendo no Brasil aí cheio de calor, entendeu? Cheio de aquecimento global, porque nossa geração não tá dando conta do que, teoricamente, ela deveria dar. Mas é porque essa frustração, ela vem realmente também de muito peso que foi colocado na nossa geração. Também, né? Eu não sei vocês, tá? Eu vou falar da minha experiência. Mas os meus amigos perto, eu mesmo, minha mãe falava assim, nossa, porque você é a última bolacha do pacote, entendeu? Ah, porque você sabe mexer no computador, sabe mexer na televisão, nossa, mas como você é inteligente. Nossa, você deve ser superdotada. E não é assim que funciona. A nossa geração foi uma geração que ela foi muito resiliente na parte de adaptação da parte eletrônica, né, tecnológica. Né, a gente foi a geração que recebeu a tecnologia de ponta na mão e falou, resolve aí pra gente. Vamos trabalhar com... Aprende aí vocês também. Isso. Né? E, cara, realmente, agora você falou, Paty, eu tô muito cansada de estar cansada. Incrível. Tem umas coisas muito interessantes, assim. Você se vê. Cara, eu tô muito cansada de estar cansada, porque por mais que você treine, entendeu? Por mais que você vá na academia, que você faça exercício, que você coma bem, que você, sabe, tente controlar o seu estresse, você tá sempre cansado. É um excesso de informação gigantesca que você tem que administrar. Gigantesco. Vocês já pensaram nisso? Que assim, por exemplo, vou dar um exemplo das três aqui. Nós três aqui estamos nos expondo na internet, né? Para poder comentar de coisas que são legais pra gente, né, que desenvolveram a gente até aqui, pelo menos, né, das nossas conversas e tudo mais. E a gente vai daqui para frente, a gente tem que administrar também esse tipo de informação que chega, porque, olha, nós estamos nos expondo, as pessoas têm essas informações, então a gente vai ter que administrar também esse tipo de informação, fora as outras, todas as informações que você já tem que administrar na sua vida cotidiana, financeira, psicológica, sentimental, né, de relações. É um fluxo de informação muito grande. A gente não tem peneira. Pois é. Doido isso, né, que a gente não tem peneira, a gente não tem filtro. Uhum. Nossa, o tema não é o tema do podcast, mas é isso, gente. Nossa, porque a gente gosta de filosofar. E eu sou a favor de ter uma parte de filosofia toda vez que a gente começar o episódio. Bom, para você que tá ouvindo a gente, não se esqueça de comentar, deixar o seu like, de compartilhar o nosso episódio, se você gosta dos nossos conteúdos. Vá lá no nosso Instagram, @podeconspirar. Também nas plataformas de streaming agora você pode comentar, você pode interagir com a gente, então também interaja por lá. Sejam ativos aqui para que a gente continue trazendo mais episódios. Então, interajam com a gente o máximo que vocês conseguirem, porque isso faz a gente retomar aqui as nossas gravações, né, a gente levar esse podcast para frente, porque no próximo ano nós estamos ambiciosas, nós queremos fazer esse podcast crescer no próximo ano, tá certo? A gente vai precisar da ajuda de vocês, então nos ajudem, compartilhem e curta, tá bom? Então vamos pro tema? Vamos lá. Gente, então hoje nós vamos falar aí sobre o satélite Cavaleiro Negro, que, enfim, não sei se é um satélite mesmo ou não. Na verdade, foi comprovado que não é um satélite, né? Mas, enfim, nós vamos discutir aí um pouco sobre esse tema. O Cavaleiro Negro, né, esse suposto satélite artificial, ele é um objeto de aproximadamente aí, o que se diz, né? Que ele teria aproximadamente 13 mil anos de idade e que é de origem extraterrestre. E ele orbita aí a Terra em uma órbita quase polar. Então, só que o que acontece também? Alguns críticos aí e acadêmicos têm falado que o Cavaleiro Negro, na verdade, é uma lenda urbana que combina diversas histórias, né? E diversas teorias que nem estão assim tão relacionadas assim. Mas, enfim, esse OVNI, né? A evidência que tem dele seria uma foto que foi tirada durante uma missão chamada STS-88. Essa missão
ela aconteceu ali, né, em 1998, e esse objeto que foi fotografado durante essa missão seria o suposto satélite alienígena, né? E, de qualquer forma, enfim, a NASA também fala aí que isso não passa de ser detritos espaciais, aí, enfim, que podem até ter origem ali na Guerra Fria, né, na época daquela disputa espacial entre Rússia e Estados Unidos. Mas é isso, gente. Esse é um resumo e vamos agora entrar mais por dentro do tema. Esse negócio é antigo, né? Pra caramba. A história do satélite ela começa lá em 1899, né? Então, aí os teóricos da conspiração que falam do satélite Cavaleiro Negro, eles linkam nessa época lá com o Tesla. O Tesla, ele tinha lá em Colorado Springs o laboratório dele, então ele criou aquela torre, né, para trabalhar com eletricidade. E aí o Tesla começou a relatar que ele estava recebendo sinais por essa torre. Então, da mesma forma que ele transmitia sinais para os experimentos dele com eletricidade, ele começou a relatar que ele recebia também. Tem algumas entrevistas dele da época falando que ele começou a receber esses sinais com uma intensidade, com uma duração, que fizeram ele acreditar que era uma espécie de comunicação. E vai lembrar que a gente está falando de 1899, não existia nada de programa espacial, nada disso ainda, né? Muito lá atrás. E aí ele falando, né, que ele acreditava que isso poderia ser uma forma extraterrestre de comunicação através de números. E aí ele fez uma observação muito interessante, né, que números são uma linguagem universal. Então, por isso ele acreditava que os extraterrestres estavam usando essa forma de comunicação para se adaptar à minha linguagem, né, e conseguir mandar uma mensagem pra gente. Só que ninguém deu atenção para essa parte aí do Tesla na época, né? Aliás, o Tesla ele não foi nem um pouco valorizado no tempo dele, né? Infelizmente. O que é algo que não ele é considerado estranho, né? Sabe aquele seu amigo estranho da comunidade? Então, ele era um estranho. Então, ninguém ligou porque ele falou e ficou por isso mesmo. Mas esse negócio do Tesla ter descoberto essas ondas, eu tava lendo e não é exatamente do satélite, né? Não, ele recebeu sinais, assim, ele ninguém sabe exatamente se era ou não era, mas aí o que os teóricos da conspiração que acreditam que o satélite Cavaleiro Negro seja alienígena, linkam isso dizendo que era do satélite já naquela época. Mas não tem nada oficial que linke as duas coisas. Então, por isso que não faz nenhum sentido. É uma suposição. Mas aí quem depois pegou alguém pegou esse sinal de novo ou não? Então, momento? Esse sinal, ele aparece várias vezes, né, ao longo da história. E não é o sinal UOL. Não tem nada a ver com o UOL. Lembra que a gente tem um episódio do sinal UOL, hein? Se você não viu, volta casas atrás aí que a gente tem. Não tem nada a ver com o UOL, não. Mas aí eles linkam com outras coisas que foram acontecendo, tipo em 27, com os estudos de rádio, né, também. Tem aí, principalmente os italianos, que começaram a desenvolver mais essa parte do rádio. Eles também começaram a captar alguns sinais que eles transmitiam sinais de rádio e eles começaram a receber de volta. Algo muito similar ao que aconteceu com o Tesla. Existe uma coisa no rádio que são ecos, né, de transmissão. Então, realmente, pode ser que você transmita e receba. Mas o que chamou a atenção deles naquela época foi o lapso de tempo entre a transmissão e voltar. Então, eles começaram a achar que aquilo também poderia ser uma forma de comunicação, e não um eco da transmissão que eles estavam fazendo. E aí isso foi uma grande especulação na época, se era eco, se não era eco. E por fim, isso acabou passando, ninguém conseguiu chegar numa conclusão lá em 27, se isso era um eco ou não. Mas aí os teóricos da conspiração, de novo, né, acreditam que isso já era uma evidência de que existia uma tentativa de comunicação do satélite já naquela época. Mas, de novo, não existe nada oficialmente, né, compartilhando uma coisa com a outra, uma suposição. E assim, isso ficou essa especulação durante muito tempo, né, se isso seria aí de fato uma comunicação ou não. Só que aí lá em 68 descobriu-se uma coisa que são as estrelas pulsares. As estrelas pulsares, elas são estrelas que estão morrendo, né,
E aí, nesse processo delas de morte da estrela, elas começam a emanar algumas ondas. E nessas ondas que elas emanam, podem sim ter sinais de rádio, que são captados por rádio aqui na Terra. Então, o que os cientistas imaginam é que tudo isso que o Tesla estava captando lá, e que em 1927 os italianos também começaram a captar nos estúdios de rádio, eram, na verdade, estímulos dessas estrelas pulsares, mas isso só foi descoberto em 68, então eles não tinham como saber realmente o que era lá atrás. Né? Só que quem acredita aí na teoria do satélite Cavaleiro Negro fala que não tem nada a ver com isso e que, na realidade, eram transmissões do satélite, não dessas estrelas. Cara, mas e esse papo que ele tem 13 mil anos de idade? Acharam a explicação dos 13 mil anos de idade? Não, eu achei um escocês muito louco, que se diz astrônomo, que se chama Duncan Lunan, e que ele criou um mapa estelar. Olha só, hein? Ele criou um mapa estelar, e aí ele conseguiu deduzir, por meios muito duvidosos, que esse objeto teria 13 mil anos. Agora, como ele deduziu isso? Nenhum. Mas a questão é que assim... eu achei como ele deduziu. Como ele deduziu? Ele foi pegando pontos de transmissão. Então ele foi pegando todo esse histórico de transmissões que tinha, que supostamente era do satélite Cavaleiro Negro, e ele foi montando um mapa de onde essas transmissões vão aparecendo. E aí, com esse mapa, ele conseguiu chegar que esses pontos de transmissão, eles eram correspondentes a uma constelação, a constelação de Bootes. Só que não a forma atual dessa constelação. Então ele fez um estudo retroativo da forma dessa constelação, e ele chegou à conclusão de que esses pontos correspondiam à formação há 13 mil anos, né? Como ele chegou a essa conclusão? Por esses pontos. Ele foi pegando os pontos ali da transmissão, montou a figura dos pontos, e aí ele foi fazendo esse estudo para trás, né, de como essa constelação era ao longo do tempo. Que método ele usou para isso, não sei. Mas ele chegou à conclusão de que era essa constelação há 13 mil anos. E aí ele partiu, então, dessa suposição de que seria a idade, mais ou menos, desse objeto, 13 mil anos da constelação de Bootes. Isso é muito louco, né? Aí depois a gente lê que ele é escritor de ficção científica. Aí ele fala que vai, depois, né, de uns anos, eu não sei que ano que foi, mas aí ele reconheceu que as ideias eram só ficção e que não fazia sentido. E ele captou uma mensagem, né? Não, mas não é que ele captou, né? Ele captou assim, né? Ele recebeu esse eco, essa mensagem, e ele deduziu da maneira que ele quis o significado disso. Você tem o significado? Você tem a frase? Tenho. Ai, fala que é maravilhoso. Eu amo. Bom, a mensagem começa assim. Comece aqui. Nosso lar é Y Bootes, que é uma estrela dupla. Nós vivemos no 6º planeta de 7, que partindo do Sol é o maior de 2. Nosso 6º planeta tem uma lua. Nosso 4º planeta tem 3. Nosso 1º e 3º planetas tem uma. Nossa sonda está na posição de Arcturus, como a de Arcturus conhecida em nossos mapas. Essa era a mensagem aí que ele disse que foi capaz. Como ele deduziu isso? Não Forma de biologia? Não sabemos. Ciências milariais. Exato, não, vozes da cabeça, fonte. Vozes da cabeça. Mas, olha, pra gente, né, conversar sobre realmente o que é o satélite, né, se ele realmente é um satélite, existem vários rumos que essa conversa ela pode levar, né? Um deles que eu acho que a Tassi já achou, que ele não é um satélite, né, Tassi? Isso, que é um... que você achou mesmo? Bem, eu tinha achado aí também, né, que, enfim, que o pessoal fala desse satélite, mas que, na verdade, ele não seria um satélite, que seria aí um lixo espacial, especificamente um manto, né, um cobertor térmico que foi perdido aí após uma atividade
extraveicular durante a missão STS-88, mas também tem a outra teoria que fala que tem envolvimento ali com a questão da Guerra Fria, né? Porque o que acontece, né? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente já chegou a falar em episódios anteriores, né? Que os Estados Unidos e a União Soviética, eles disputavam muito em relação a armamentos, né? E essa parte também de espacial também, né? Enfim, tinha essa disputa aí entre eles. E aí, como os Estados Unidos e a União Soviética, eles não confiavam um no outro durante essa Guerra Fria, então eles não recolhiam o lixo espacial, que porventura fosse perdido aí no universo, e eles não recolhiam justamente para evitar que uma operação dessas destruísse satélites da potência rival. Então, muita sujeira ficou, né, em órbita aí no universo, e fez com que os observadores em busca de OVNIs tivesse aí um prato cheio, né, de objetos para eles dizerem aí que são OVNIs, mas na verdade não são. E há outras hipóteses, né, relacionadas aí, que poderia ser também uma manta térmica que se soltou de um foguete, que poderia ser um pedaço do satélite Discovery, e também poderia ser restos do projeto Corona, que foi criado, né, foi um projeto aí criado pela CIA e a Força Aérea para desenvolver satélites de observação. E também, segundo os diversos astrofísicos aí, os objetos espaciais, né, eles enviam sinais passíveis de captação, mesmo depois de se tornarem lixo espacial, que poderia, né, responder aí o mistério das transmissões misteriosas que a gente estava falando também, desse possível satélite aí. Tem um ponto que os teóricos da conspiração usam para rebater essa teoria, porque, assim, ao longo do tempo, existem várias situações onde pessoas alegaram ter recebido sinais do espaço, né? A gente falou aqui do Tesla, falou depois lá dos italianos. E em 1954, teve um cara também chamado Lincoln La Paz, na Universidade do Novo México, que ele também estudava, né, questões aí de astronomia, e ele relatou ter visto um objeto que emanava essas ondas de rádio, que ele não conseguia identificar o que era. E aí, esse Lincoln La Paz, ele relatou isso em 54. Ou seja, em 54 não existia ainda satélite, nada. Também era muito anterior aí às pesquisas de programa espacial que começaram a desenrolar mais durante a década de 60. E o que chamou a atenção é que esse cara, ele relatou tudo isso chegou a sair em jornal na época, e aí alguns dias depois ele se retratou do nada, ele e o assistente dele, dizendo, olha, não vimos nada, foi um engano, tal. E aí sempre ficou aquela coisa, né, que foi um prato cheio para os teóricos da conspiração, de achar que eles tivessem sido coagidos a voltar atrás nessas declarações. E aí eles usam um incidente também de 63, que foi do Gordon Cooper, que ele foi em uma das missões ali que foram feitas, né, em que ele teria supostamente relatado que ele viu um objeto estranho e verde, né, em frente de uma na nave, né, em frente à nave, que ele teria visto isso. Isso também gerou um burburinho na época. Ele nega, tá, até as últimas entrevistas dele, ele negou isso de ter visto. E aí a justificativa que a NASA deu é que a nave que ele estava teve um problema e que começou a soltar ali no ambiente dióxido de carbono. E se vocês não sabem, né, se você começa a respirar dióxido de carbono, você alucina. E aí, por isso, ele teria visto essa figura. Os teóricos rebatem essa versão da NASA, porque realmente essa nave que o Gordon Cooper estava teve um problema. E naquela época, elas eram totalmente controladas da base. Então, assim, o piloto ele não tinha muita necessidade de dirigir nada manualmente ali na nave, né, dizendo de uma forma bem simples. E
teve um problema nessa nave do Gordon Cooper, então ele teve que fazer essa rota de volta toda manualmente, o que envolve cálculos assim muito complexos de serem feitos, não é uma coisa simples. Então, como que alguém tá alucinando de dióxido de carbono consegue fazer isso? Então, tipo, o cara tava vendo coisas, mas ele conseguiu fazer um cálculo super complexo para voltar para a Terra. É meio estranho. Eu tenho uma dúvida, mas é uma dúvida de definição. Qual é a diferença entre o satélite Cavaleiro Negro e o satélite Oumuamua? Na verdade, até quando você estava falando, eu olhei aqui, eles são coisas diferentes, o Oumuamua e o Cavaleiro Negro. Olha aí. Se está em órbita, é possível ir lá e recolher a amostra. Que seja rápido, dá para recolher traço, dá para recolher. E já fizeram, tá? Então, o que é o Oumuamua, para quem não sabe, acho que a gente nem falou, talvez a gente tenha falado em episódios muito anteriores, mas esse objeto não identificado, ele tem um formato de charuto. Então, se eu não me engano, ele tem 400 metros de comprimento e 100 metros de espessura. Então, ele é comparado à Terra, ele é pequeno, né? Só que ele é um objeto que ele é rápido e ele está orbitando aqui em volta da gente, no meio dos nossos lixos espaciais, porque a gente tem muito lixo espacial, isso é fato. Mas ele fica aqui orbitando, mas ele orbita de uma velocidade muito alta, né? E esse Oumuamua significa batedor em havaiano. E o que acontece é que foi publicado lá, acho que um pouco antes de 2020, no The Astrophysical Journal Letters, que é uma revista científica voltada só para astronomia, para astrofísica, né? De que esse componente, ele tem algumas características que é bem interessantes. Então, uma primeira delas, por exemplo, é que por meio de radiofrequência, né, e coletando as evidências que eles conseguiram coletar, o que leva a entender é que esse charuto espacial, ele tem uma composição de nitrogênio sólido, e que seria o mesmo nitrogênio que é encontrado lá perto de Plutão. Então, eles estimaram de que esse objeto poderia ser de algum satélite perto de Plutão, que deve ter se desgrudado de algum planeta pode ter explodido, enfim, não sei, e ele poderia ter vindo mais próximo à Terra. E aí o que acontece, o que é muito curioso, é que ele é um objeto muito rápido. Se eu não me engano, eu acho que é 87 mil quilômetros por segundo que ele está rodando, porque por ele ser um charuto, né, ele roda, ele tem umas órbitas muito loucas, assim, ele roda. E é o que a gente chama de trajetória hiperbólica. Quando você olha assim, por exemplo, que tem muita gente que relata assim, não, porque quando você olha, muitas pessoas relataram, alguns estudiosos, né, relataram que ele brilha. E não é que ele brilha, por o fato dele rodar, ele está espelhando as luzes de outras estrelas, do Sol, enfim. E por essa rotação parece que ele está brilhando, mas não, ele só está refletindo. E é muito curioso porque ele chega a acelerar, né? Aqui no artigo que eu achei, ele fala assim, ele tomou uma aceleração pelo espaço afora. Então, isso seria explicado, por exemplo, por gás estelar que tem na superfície dele, e aí ele foi literalmente soltando esse gás, e com esse gás soltando, né, ele cria propulsão, então ele vai rodando e ficando cada vez mais rápido. Porque quando a gente vai pesquisar, a gente tem essas duas frentes. A gente tem o Oumuamua, que é esse charutão, e tem o Cavaleiro Negro, mas ambos têm um formato muito parecido. E muitas das referências confundem os dois. Sim. Confundem os dois. Pronto. E é uma coisa também que eu fiquei me perguntando, porque se é algo que tá lá, se é um lixo espacial, em tese ele pode ser recolhido, né? Ele pode ser recolhido e analisado. Sim, esse é meu ponto. Esse é o ponto. Eu acho muito estranho
Eu sei que demanda dinheiro, né? Eu não vou ser hipócrita e falar que não. E muito. Né? Mas se há uma dúvida, né? E é muito dinheiro, não é pouco dinheiro. Então, eu sei que, mas se há uma dúvida que tá aí para todo mundo, por que não fazer esse tipo de análise, né? Por exemplo, eu não entendi. Por que eles souberam que é uma manta? Como é que eles sabem que é uma manta? Ou eles acham? Então, eu não vi nada explicando sobre. Simplesmente. Eu vi que tem um relatório da NASA em que, na realidade, assim, não é que eles cravam dizendo é uma manta. Eles falam, provavelmente é uma manta que se desprendeu pelo formato, pela observação ali, porque essa missão tirou algumas fotos, né? Essa missão STS. Eles tiraram fotos e aí aparece realmente o objeto lá. Então, assim, pela observação do objeto, tamanho, as características, eles colocam lá. Provavelmente mas atenção aí, provavelmente, né? Ninguém bateu provavelmente, mais uma vez. Eles falaram, provavelmente é. Então, ficou essa versão mais aceita. Sei lá. Vocês viram a relação com a Apollo 17? Com a missão Apollo 17? Não, isso eu não tinha. Tem alguns registros aí, tá? Nada oficial, né? Mas vocês encontram isso se vocês forem procurar por satélite Cavaleiro Negro, que é um suposto relato aí perdido, né? Que alguém vazou da missão Apollo 17, que aconteceu em 72. O que conta aí essa versão é que durante a missão Apollo 17 eles tiveram contato com esse objeto. E aí vai lembrar que a Apollo 17 é anterior a essa STS-88. Então, já descartaria essa versão de que é uma manta térmica da STS. E aí, o que eles falam é que durante essa missão, eles tiveram contato com esse objeto, que supostamente era o Cavaleiro Negro já, e eles emitiram um sinal para tentar comunicação. Então eles perguntaram, né, quem é você? Você gostaria de se comunicar? E aí o que diz esse registro, aqui de novo, fontes não oficiais, supostamente vazado, é que eles receberam uma mensagem de volta, dizendo, a humanidade será informada no tempo certo. E depois não teve mais comunicação nenhuma. Olha aí, medo. Esse tem medo, hein? Se realmente for verdade. Ai. Sei não. Eu tenho medo. A gente já teve esse papo aqui, né? Assim, eu tenho curiosidade de saber se tem vida extraterrestre, mas eu tenho um certo receio do não sei onde nós vamos parar depois disso. Eu também tenho esse receio, tanto é que, tipo assim, escutem aí, extraterrestres, não apareçam na minha frente. Por favor. Prefiro não conhecê-los. Prefiro não conhecê-los, é isso, assim. Dixon não existe, é isso. Eu vi um cara da NASA falando o seguinte, né? Falando que, né, tudo bem, vamos supor que o Cavaleiro Negro seja realmente, né, uma nave alienígena que está há 13 mil anos monitorando o planeta. Você manter uma nave tanto tempo, um satélite que seja, qual é a fonte de combustível que isso utiliza, né, para ficar ali na órbita por tanto tempo? Mas aí tá, né, de novo, se isso realmente for alienígena, partindo, né, para essa hipótese, não dá pra gente fazer comparações com base no que a gente conhece como materiais e energia na Terra, porque seria algo... Realmente seria um outro tipo de tecnologia, um elemento químico não identificado. Então, são várias possibilidades, né? As possibilidades são infinitas. E a gente não pode reger pelas mesmas leis que a gente está acostumado a reger a nossa visão, né, de mundo. Enfim, chegamos à conclusão de que não chegamos a nenhuma conclusão. Como 99% dos episódios do podcast, a gente encerra sem nenhuma conclusão. Exato, não tem conclusão. Parabéns, gente. Bom, comenta com a gente, né, aqui o que vocês acham, né, se vocês já conheciam essa história do satélite Cavaleiro Negro, qual é a hipótese de vocês, e se vocês gostam também desse tipo de conteúdo, né, porque igual a Beth comentou, tem o Oumuamua, tem vários outros nessa linha do satélite Cavaleiro Negro, então se vocês gostarem, tem bastante história para trazer. Gente, o Oumuamua é legal porque ele realmente é um visitante interestelar, entendeu? Ele realmente tá por aqui, tá orbitando entre a gente, com os elementos que a gente não sabe de onde vem, mas vem, entendeu?
tem uma estimativa que seja para depois de Plutão. Mas é legal, é um assunto bem legal. Então, um beijo para vocês e até semana que vem. É isso aí, gente. Obrigada por mais um episódio e nos vemos no próximo, que será o nosso último episódio do ano. E aguardem. É isso que eu vou falar. Aguardem. Beijos e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.